Eu cumprimento a todos os ouvintes da programação Impacto com a Paz do Senhor. Desejo mandar uma saudação para o nosso pastor, presidente, pastor Lúcio França. Também louvar a Deus pela vida do pastor Fábio. E também quero trazer aqui a saudação do nosso pastor presidente ali no estado da Paraíba, pastor Daniel Nunes. E aproveitar a participação aqui no programa Impacto para deixar uma breve mensagem da parte de Deus que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 1, que diz assim: lembra-te do teu Criador, né? Uma palavra bem conhecida que o sábio Salomão, como pregador, como rei, filho do rei Davi, ele traz a ressuscitar um sentimento à nação de Israel, do termo lembrança. A palavra lembrar-se vem do original grego, que quer dizer trazer a memória. E fazendo uma pesquisa no texto, é uma palavra muito forte concernente a um homem tão sábio, que Deus deu muito conhecimento e sabedoria, quando ele vem pedir à nação que a nação lembre-se do seu Criador. E fazendo a avaliação, eu percebo aqui dentro do texto, como nós vemos lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, e versículo 1º, 2º, 3º, quando o texto nos fala que Salomão, tendo acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Os que estavam fora, eles não poderiam entrar para dentro, e os que estavam dentro, eles não poderiam sair para fora, por conta da glória do Senhor que envolveu após a inauguração do primeiro templo. Então Salomão tinha bastante sabedoria, também como nós vemos no capítulo 11, do mesmo livro que acabamos de ler, quando Salomão está falando assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, o verso 2 diz assim, do capítulo 11, reparte com 7 e até ainda com 8, porque não saberás que mal haverá sobre a terra. Então ele está trazendo uma advertência sobre os dias futuros. Repartir aquele que hoje está galgando uma posição elevada, está por cima, pedindo que lembre dos pequenos, porque o grande não sabe o que vai suceder nos dias futuros. Então ele fala concernente a lembrar-se, né? Então, quando eu vejo dentro do texto essas questões de Salomão falando, eu fiquei a indagar por que Salomão ele pede para que a nação lembre-se do seu Criador. Se nós observarmos, existe uma enfermidade por nome de amnésia, que é conhecido na ciência como doença do esquecimento. E fazendo uma avaliação, nós vamos percebermos que algumas pessoas que não têm 100% essa enfermidade manifesta, porém tem alguns sintomas. Quando coloca-se um objeto na sala, vai procurar no quarto, coloca no quarto, vai procurar no quintal, porque ela se esqueceu de onde colocou aquele objeto. Então nós percebemos que quando Salomão fala de lembrar-se, em Deus não existe essa enfermidade por nome de amnésia, porque Deus não esquece de nenhum dos seus compromissos que ele fez para com seus filhos. Então quando Salomão ele fala concernente a lembrar-se, ele está mostrando que Deus não se esquece de nenhuma das suas promessas que ele nos fez. Então entenda uma coisa, dentro dessa rápida mensagem que eu quero deixar aqui para você que mora aqui em Santana. Quando Deus ele nos faz uma promessa, a finalidade de Deus é cumprir esta promessa.
É bem verdade que as lutas do dia a dia, as labutas, as guerras espirituais, faz com que nós pensamos que não vai se cumprir aquilo que Deus nos prometeu. Mas se Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Quando eu trago o termo lembrar-se, nós vamos percebermos aqui que quando agora o texto está falando de lembrar-se, o capítulo de número 8 do livro de Gênesis nos fala que Deus lembrou-se de Noé e de toda a sua família que estava na arca. E quando Noé estava ali dentro da arca, nós sabemos que é um limite de Deus para a família, é um processo de Deus, é um momento a qual Deus preparou para dar o livramento. Mas Deus lembrou-se. Quando Deus agora lembra, o texto nos fala, no versículo de número 15, que Deus dá uma ordem para que Noé e sua família saiam da arca. Porque o Deus que guarda, que preserva, que promete e cumpre as promessas, Ele é fiel para nos guardar em qualquer situação que nós estivermos passando. Então entenda uma coisa, é bem verdade que na hora da luta, do processo, você pode chegar a esquecer-se de Deus, mas todavia Deus não vai esquecer de você em nenhum momento da sua vida. Quando as tempestades estão sobre a sua vida, logo você orando, logo você na situação, você pensa, Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo, porque a ótica humana é de que quando Deus está vendo, olhando para uma pessoa, nada de mal vai lhe suceder, nada de mal vai lhe acontecer, tempestade não vai vir em direção à sua vida, e isso é um engano, porque o próprio Salomão, ele fala assim, no dia da prosperidade, goza, mas no dia da adversidade, considera, porque esse também Deus o fez em pró do outro. Então entenda uma coisa, é bem verdade que em qualquer circunstância que nós estivermos passando, Deus em momento algum vai esquecer daquilo que Ele te prometeu, vai esquecer daquilo que Ele falou para você, quando você assim o buscou. E falando também de lembrar, eu me recordo agora, quando lá no capítulo 38 do livro do profeta Isaías, o texto diz que o rei Ezequias, ele foi acometido pela enfermidade, e Deus agora chama o profeta Isaías, e diz, Isaías, vai lá, até a casa de Ezequias, e fala para ele, que ele coloque a casa dele em ordem, porque ele morrerá e não viverá. E diz o texto que o profeta chega lá, e quando o profeta chega, obviamente que vai entregar a mensagem de Deus. E quando o profeta fala para o rei Ezequias, Ezequias, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão diz que você vai morrer e você não vai viver. Então aqui é uma sentença de Deus. Quando o profeta sai da presença do rei Ezequias, agora diz o texto que o rei não murmurou. Ele agora vira o rosto para a parede e começa agora a apresentar as suas questões a Deus e dizer, Deus, lembra-te, Senhor, de como andei na tua presença, o que eu fiz diante de ti, como me comportei na tua presença. Falando de parede, irmãos, há momento, ouvinte, você que está ouvindo esta palavra nesta hora, neste momento, há momento que para nós só resta uma parede. E foi o que restou ali para o rei Ezequias. Ele não pensou nas vestes reais, ele não pensou no trono, ele não pensou no seu grande palácio, mas ele escolheu um canto de parede. E quando agora ele chora e lamenta a sentença de Deus, é bem verdade que todo mundo fala assim, Paulo escrevendo aos Romanos, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aí isso aí é muito fácil. Mas agora o negócio está invertido. Agora é Deus que está contra o rei Ezequias. Aí agora eu digo, se Deus é contra nós, quem será por nós? Então veja que o rei, ele vira o rosto para a parede e começa a pedir que Deus lembre dos seus atos. E diz o texto que Deus escuta a sua oração. E agora Deus diz, Isaías, vem cá, volta e diz ao rei Ezequias que eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida. E como prova disso, eu vou voltar 10 graus no relógio de Acais. E como prova disso, eu vou defender a ele e essa cidade. Então perceba bem uma coisa. Quando Deus lembra, Ele lembra para mudar, Ele lembra para fazer uma coisa nova, Ele lembra para nos dar o crescimento. Então entenda que quando Salomão está falando sobre lembra-te do teu Criador, ele está dizendo que em todo tempo Deus é fiel. Ele está dizendo que em todo tempo Deus não vai esquecer de você. Que Deus possa assim continuar abençoando a sua vida e fazendo milagres para a glória do Senhor. Eu quero neste momento fazer uma oração pela sua vida e abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus, eu quero te louvar na hora deste dia. Que tu possa, Senhor dos Exércitos, abrir as comportas dos céus. Entra neste lar agora, Senhor dos Exércitos. Abençoe esta mãe, abençoe este pai, abençoe este filho. Abençoa, meu Deus, a este que está desempregado, a esta mulher que vai ouvir, meu Deus, esta palavra que está a ouvir. Sara as feridas, entra com libertação, entra com cura. Lembra, Senhor dos Exércitos, das promessas que tu fizeste, independente da circunstância que esteja este homem, esta mulher, este jovem passando, tu és fiel para alcançar esta vida e fazer um milagre em nome de Jesus. Que Deus possa assim vos abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo.